Olá, estamos de volta para mais uma análise da newsletter Descarbonização Competitiva. Hoje a gente vai mergulhar na edição 34, que cobriu a semana de 11 a 17 de janeiro de 2026. E olha, que semana! A nossa missão aqui, como sempre, é tentar decifrar os sinais mais importantes, as tendências e principalmente as tensões que estão definindo a transição energética. E parece que o grande tema que surgiu foi um contraste, né? Um contraste bem forte. Exato. De um lado, um otimismo tecnológico que contagia e do outro, a dura parede da realidade econômica e geopolítica. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos começar pela tecnologia, que trouxe uma daquelas notícias que parecem boas demais para ser verdade. Falo de uma nova bateria mais sustentável que usa lignina. Para quem não conhece, lignina é basicamente um resíduo da indústria de papel e celulose. E impacto ambiental. E o pulo do gato aqui, o que é fascinante é que a lignina não é um material raro. Pelo contrário, é um dos polímeros orgânicos mais abundantes do planeta. A gente está falando de transformar um resíduo industrial, Que muitas vezes é só queimado, né? exato, queimado, e transformar isso num componente de altíssimo valor para a transição energética. Isso ataca a cadeia em duas frentes que são cruciais. A primeira é a economia circular, na sua forma mais pura. E a segunda, que talvez seja o ponto mais estratégico, é um golpe na dependência geopolítica de minerais como o cobalto. Certo, cuja extração é sempre muito controversa. Exatamente. Concentrada em poucos países e cercada de problemas sociais e ambientais. Certo. Mas qual é o porém? Se essa tecnologia é tão promissora, por que a gente ainda não está vendo essas baterias em todo lugar? Onde que está o gargalo? Ótima pergunta. O gargalo está exatamente na transição do laboratório para a fábrica. A ciência está provada. A bateria de lignina mostrou estabilidade por centenas de ciclos, o que é um marco importantíssimo. O desafio agora é de engenharia de produção. Como purificar a lignina de forma barata e em escala industrial. Como integrar esse material novo nas linhas de montagem que já existem. Entendi, não é só ligar um interruptor. De jeito nenhum. É um processo que leva anos, exige muito investimento, mas o fato da gente estar discutindo a viabilidade comercial e não mais a científica já é um avanço gigantesco. Também teve novidade. A Hyundai anunciou que planeja usar robôs humanoides nas linhas de montagem, inclusive aqui no Brasil. A conexão com descarbonização pode não parecer tão óbvia de cara. Mas é uma conexão direta e fundamentalmente econômica. Um dos maiores freios para a adoção em massa de veículo elétrico ainda é o preço final, né? Com certeza. E boa parte desse custo está na complexidade da montagem do powertrain elétrico, principalmente o pacote de baterias. É um trabalho minucioso, caro. Robôs humanoides com mais destreza podem automatizar isso, reduzindo drasticamente o custo e o tempo de montagem. Então a gente está atacando o problema do custo por dois lados. Material mais barato, com a lignina, e montagem mais barata com os robôs. Mas isso não cria outro problema? A gente troca emissões de carbono por desemprego na linha de montagem. Essa é a tensão clássica de toda a revolução industrial, né? Não tem uma resposta fácil. A visão mais otimista é que não se trata de eliminar empregos, mas de transformar esses empregos. Vão ser necessários técnicos para manter esses robôs, engenheiros, são empregos mais qualificados. Certo. E tem um outro benefício de descarbonização aí. Um processo de fabricação mais eficiente reduz o que a gente chama de carbono embutido. As emissões que acontecem antes mesmo do carro rodar. Exato. A análise do ciclo de vida completo do veículo fica muito melhor. A automação, nesse caso, é uma ferramenta essencial para tornar os VEs viáveis em larga escala. Faz sentido. E essa questão da viabilidade econômica é o gancho perfeito para o que a gente viu no cenário corporativo esta semana. Foi um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, uma demanda que parece insaciável por energia limpa. A gente viu grandes players da indústria pesada, mineradoras, siderúrgicas, entrando com tudo em leilões para travar contratos de longo prazo, os PPAs. Exato. E o que isso sinaliza é uma mudança profunda de paradigma. Há uns 10 anos, comprar energia renovável era, em grande parte, uma decisão de marketing, sabe? Para o relatório de sustentabilidade. Para ficar bonito na foto. Exatamente. Hoje é uma decisão de gestão de risco e de competitividade. A volatilidade do preço do fóssil virou um risco operacional gigantesco. Ao fechar um PPA de 15, 20 anos, uma siderúrgica garante previsibilidade de custo.
A energia limpa virou o jeito inteligente de fazer negócio. É quase uma troca de papéis, então. A energia alternativa virou a opção segura e a tradicional, fóssil, virou a aposta de risco. Perfeitamente colocado. É uma inversão completa da lógica do século XX. E essa demanda não vem só da indústria pesada. A gente viu na newsletter o acordo de 500 milhões de reais da Ascent, que é uma gigante de data centers, Certo. com a Casa dos Ventos, para comprar energia eólica. O setor de tecnologia, que alimenta a nuvem, a inteligência artificial, tudo isso consome uma quantidade colossal de eletricidade. Para eles, garantir energia 100% renovável é tipo uma licença para operar. Certo. Então temos essa demanda industrial explodindo, todo mundo correndo atrás de energia limpa e barata, e aí, no meio disso tudo, vem a notícia que parece uma contradição completa. A gigante BP anunciando uma baixa contábil bilionária nos seus projetos de eólica offshore nos Estados Unidos. Como pode a demanda estar no pico e, ao mesmo tempo, um projeto desses dar um prejuízo tão grande? E aqui que a conversa fica realmente complexa. A decisão da BP é um choque de realidade. É um alerta para toda a indústria. Ela expõe a fragilidade da economia desses megaprojetos. O que aconteceu foi uma tempestade perfeita. Uma combinação de fatores. Isso. A inflação pós-pandemia elevou brutalmente os custos de tudo. Aço, navios, mão de obra. Ao mesmo tempo, os bancos centrais, para combater a inflação, subiram os juros. E projetos de infraestrutura como esses são super sensíveis aos juros porque exigem um capital gigantesco na frente que só se paga ao longo de décadas. Exatamente. O custo do dinheiro ficou muito mais caro. Então, a conta que a BP fez lá em 2022 simplesmente não fechava mais em 2026. O projeto virou um potencial ralo de dinheiro. Exato. Isso nos ensina uma lição fundamental. A transição energética não acontece no vácuo. Ela está sujeita às mesmas forças macroeconômicas de qualquer setor. Ou seja, o otimismo tecnológico que a gente viu com a bateria de lignina esbarra de frente na dura matemática financeira que quebrou o projeto da BP. É a grande tensão da semana. É a tensão definidora. E levanta uma bandeira amarela sobre a dependência de subsídios. Muitos desses projetos só são viáveis com o incentivo. Se a política muda ou se a economia azeda... O castelo de cartas desmorona. Exato. A transição precisa ser construída sobre modelos de negócio robustos por si sós. Isso nos leva direto para as estratégias nacionais, porque é onde o governo e as estatais entram. E a primeira notícia aqui também parece um paradoxo. A Petrobras retomando a produção nas fábricas de fertilizantes que consomem muito gás natural. Como isso se alinha com descarbonização? Olha, à primeira vista, não se alinha. Se a gente olhar só a foto do momento, é um passo na direção oposta. Produzir fertilizante a partir do gás natural emite muito CO2. Porém, a gente precisa analisar jogado num tabuleiro de xadrez de longo prazo. O Brasil é uma superpotência agrícola, mas é perigosamente dependente da importação de fertilizante. Uma questão de segurança alimentar, basicamente. Exato. A guerra na Ucrânia mostrou essa nossa vulnerabilidade. Então, o primeiro movimento é garantir a produção doméstica. Agora, onde entra a descarbonização? A aposta estratégica é que essas fábricas, no futuro, possam ser convertidas para produzir fertilizantes verdes. Usando hidrogênio verde no lugar do gás natural. Exatamente. Produzido a partir de energia renovável. Mas isso não é um pouco de otimismo exagerado? Quase um greenwashing para justificar um investimento fóssil hoje com uma promessa verde para um futuro distante? É uma crítica válida. Com certeza. Por enquanto, é mais uma visão estratégica do que um projeto detalhado. No entanto, a lógica é que dominar a tecnologia de produção de amônia hoje, mesmo com gás, cria a capacidade técnica e a infraestrutura para liderar a produção de amônia verde amanhã. A infraestrutura pode ser reaproveitada. Muita coisa. A logística, os portos, os dutos, é um investimento de dupla utilização, digamos assim. É arriscado, mas posiciona a empresa para uma futura liderança se a economia do hidrogênio verde decolar. Falando em gigantes de energia, outra notícia que chamou a atenção foi o financiamento da Petrobras e da Shell para um estudo gigante de mapeamento de carbono em solos e florestas no Brasil. O que elas ganham com isso? Elas ganham a chave para um mercado multibilionário, o mercado de carbono baseado na natureza.
Para que o Brasil possa vender créditos de carbono de alta qualidade, seja de floresta ou de agricultura, a gente precisa ter uma ciência de mensuração que seja indiscutível. Sem dados, o crédito não tem valor. Exato, não tem credibilidade. Ao financiar a ciência de base, essas empresas estão, na prática, construindo a infraestrutura de confiança desse mercado. Elas estão criando as regras do jogo que elas mesmas pretendem jogar. Precisamente. É um movimento para validar e escalar as soluções baseadas na natureza como um mecanismo legítimo para compensar as próprias emissões delas. É uma diversificação de portfólio. Entendi. Enquanto isso, a infraestrutura de gás natural continua se expandindo. Isso não entra em conflito com o resto? O que a gente chama de combustível de transição em ação. A realidade é que a nossa matriz elétrica, apesar de limpa, depende muito das hidrelétricas, que variam com as chuvas. E as renováveis são intermitentes. Exato. O gás natural entra como o garantidor da segurança do sistema, a energia firme que pode ser ligada a qualquer momento. Mas, de novo, a visão de futuro é chave. A rede de gasodutos de hoje, amanhã, poderá transportar biometano, que é renovável, e depois de amanhã, talvez hidrogênio. É um investimento que constrói pontes para o futuro. E essa visão de futuro depende de recursos, o que nos joga direto na geopolítica. Um estudo apontou gargalos cada vez maiores na produção de minerais críticos como lítio, cobalto, cobre. Esse parece ser o grande calcanhar de Aquiles da transição. É o elefante na sala. Sem esses minerais, a transição energética global simplesmente não acontece. Não tem bateria, não tem motor elétrico, não tem rede de transmissão. E o problema é duplo. A demanda está explodindo e a oferta geograficamente concentrada e cheia de problemas. O que nos leva de volta ao começo da conversa. Exatamente. De repente, a bateria de lignina não é só uma inovação legal. Ela é uma resposta a um dos maiores problemas geopolíticos do nosso tempo. A busca por materiais alternativos e a reciclagem não é mais uma opção. É uma necessidade estratégica urgente. E o Brasil está se movendo nesse tabuleiro. Vimos a notícia de um acordo de cooperação em mineração com a Arábia Saudita. E aí isso levanta aquela pergunta fundamental para o futuro do país, né? O acordo é uma oportunidade clara. A Arábia Saudita tem capital de sobra e o Brasil tem as reservas minerais. Parece um casamento perfeito para atrair investimento. Mas a pergunta que não quer calar é: fornecedor de quê exatamente? Exato. Essa é a questão de $1 trilhão. O Brasil vai repetir o seu padrão histórico de ser um mero exportador de matéria-prima bruta. A gente vai cavar o lítio e colocar num navio. Isso. Para que o valor seja agregado na Ásia ou na Europa, ou a gente vai usar essa vantagem para finalmente desenvolver a cadeia industrial completa aqui dentro. O processamento, o refino, a fabricação de células de bateria. É aí que estão os empregos de qualidade e o verdadeiro desenvolvimento. A janela de oportunidade está aberta, mas ela não vai ficar aberta para sempre. Um dilema crucial e que depende muito das regras do jogo, o que nos leva ao nosso último bloco: legislação e fomento. Tivemos 2 movimentos interessantes: o avanço do projeto para vistoria veicular obrigatória e, ao mesmo tempo, ações contra empresas por greenwashing. São 2 lados da mesma moeda. O amadurecimento do ambiente regulatório. De um lado, o governo apertando cercos sobre a poluição real, a que sai do escapamento. A vistoria é um instrumento poderoso para forçar a renovação da frota. Tirando os carros mais velhos e poluentes de circulação. Isso. E do outro lado, a sociedade civil e a justiça apertando cercos sobre a poluição na propaganda. As alegações ambientais falsas. Isso fortalece o mercado como um todo, imagino. Sem dúvida. A judicialização contra o greenwashing força as empresas a serem muito mais rigorosas. Acaba o selo verde autodeclarado. Isso aumenta a confiança do consumidor e do investidor. E enquanto a régua sobe, o dinheiro também aparece. Os números de fomento são impressionantes. O BNDES aprovou 6,4 bilhões de reais para biocombustíveis em 2025. E a expectativa para o hidrogênio verde é de mais de 64 bilhões a partir de 2026, só aguardando o marco regulatório. Esses números mostram o poder de uma política industrial clara. O BNDES está sinalizando para o mercado: vamos apostar pesado na bioeconomia. Mas o dado sobre o hidrogênio verde é ainda mais revelador. Ele mostra o tamanho do capital privado que está ali,
parado esperando por segurança jurídica. E essa espera é perigosa. Perigosa porque o dinheiro pode ir para outro lugar. Exatamente. O Brasil tem sol, vento, água de sobra, mas o Chile, a Austrália, o Oriente Médio também têm seus trunfos e estão se movendo rápido. A competição por esse capital é acirrada. Cada mês de atraso nas regras é um risco de perdermos um bonde histórico. Certo. E não é só dinheiro público. Vimos o exemplo do Itaú BBA financiando a Adecoagro para recuperar terras degradadas. Isso mostra o setor financeiro privado já criando produtos para financiar a transição. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente juntar todas as peças, o quadro que se forma é de uma transição cheia de tensões, né? Temos o brilho das novas tecnologias, como a bateria de lignina, sendo ofuscado pela sombra dos juros altos que derrubam projetos. Temos uma corrida por energia limpa, mas ao mesmo tempo a reafirmação do gás natural como uma âncora de segurança. Exato. E um potencial brasileiro gigantesco em bioeconomia e hidrogênio, mas que ainda patina na linha de partida, esperando o apito da regulamentação. Uma reflexão final de tudo isso seria a seguinte. A newsletter desta semana coloca o Brasil no epicentro de várias revoluções ao mesmo tempo. A dos minerais, a do hidrogênio, a da bioeconomia. A pergunta que o país precisa se fazer e rápido é, com todas essas cartas na mão, qual vai ser o nosso jogo? Vamos nos contentar em ser a fazenda e a mina verdes do mundo, exportando as commodities de baixo carbono para que outros países construam as indústrias do futuro? Ou vamos finalmente usar essa oportunidade que talvez seja única para construir aqui as nossas próprias cadeias industriais complexas, desenvolver tecnologia própria e capturar o valor real e duradouro desta imensa transição global. Uma reflexão poderosa e muito urgente. Com ela, a gente encerra a nossa análise da 34ª edição da newsletter Descarbonização Competitiva. Muito obrigada a quem nos acompanhou nesta conversa. Voltamos na próxima semana com mais uma análise. Até lá! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.